Antes de começar, deixa eu te contar uma coisa. Essa história vai mexer com você. Ela mostra como um simples gesto pode transformar não apenas a vida de quem recebe, mas também de quem oferece ajuda. Então, fica comigo até o fim, porque cada detalhe faz diferença. E já aproveito para te pedir, se inscreva no meu canal Conto de Rico, onde compartilho histórias fictícias, emocionantes, sobre encontros inesperados entre ricos e pessoas comuns. Tenho certeza de que você vai gostar. O trânsito da cidade estava pesado naquela tarde chuvosa. Carros alinhados, bucinas impacientes, pessoas correndo pelas calçadas com guarda-chuvas coloridos. No meio desse cenário comum, uma mulher caminhava entre os veículos, segurando um pequeno cartaz de papelão molhado, escrito com letras tremidas: "Preciso de ajuda. Tenho uma filha pequena." Seu nome era Clara. As roupas simples denunciavam o desgaste do tempo, e seus olhos traziam marcas de noites mal dormidas. Não era fácil estar ali, exposta aos olhares que a julgavam sem conhecê-la. Muitos desviavam o rosto, outros fingiam mexer no celular, alguns fechavam o vidro para não ter contato. Mas Clara insistia. A cada carro, uma esperança nova, ainda que pequena. Ela não pedia luxo, nem sonhos distantes. Apenas o suficiente para levar comida para casa e alimentar a filha de 4 anos, que a esperava com o estômago vazio. Foi então que Clara parou diante de um carro diferente. Um veículo preto, luxuoso, que refletia a cidade nas laterais polidas. O motorista, de terno impecável, parecia vir de outro mundo. Mas naquele instante, seus caminhos se cruzaram. O homem era Eduardo, empresário bem-sucedido, acostumado a reuniões milionárias e decisões importantes. Do lado de fora, parecia ter tudo. Do lado de dentro, carregava um vazio silencioso, uma sensação de que o dinheiro não preenchia os espaços mais importantes da alma. Quando seus olhos se encontraram, Clara sentiu um frio na barriga. Esperava, como de costume, que ele ignorasse, que fechasse o vidro, que olhasse para o outro lado. Mas não foi o que aconteceu. Eduardo, quase sem perceber, pressionou o botão e baixou o vidro. "Tá precisando de quê, moça?" perguntou, sem arrogância, apenas com uma curiosidade genuína. Clara respirou fundo, lutando contra o choro. Sua voz saiu baixa, mas carregada de verdade. "Qualquer coisa. Minha filha não jantou ontem." Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, abriu a carteira e entregou algumas notas. Para ele, não faria falta. Para ela, era como receber um pedaço de vida. As mãos de Clara tremiam. Ao ver o dinheiro, as lágrimas escorreram antes que pudesse segurar. Não eram apenas lágrimas de necessidade, mas de alívio, de gratidão, de sentir-se vista. Depois de tanto tempo sendo invisível, Deus abençoe o Senhor. Murmurou quase sem voz. O semáforo abriu e as buzinas atrás começaram a soar. Eduardo acenou discretamente e seguiu em frente. Pelo retrovisor ainda conseguiu ver Clara ajoelhada na calçada, chorando, com o dinheiro apertado entre as mãos. No carro, Eduardo respirou fundo. Algo dentro dele tinha mudado naquele instante. Ele não sabia ainda, mas aquele gesto seria apenas o começo de uma história que ligaria sua vida à de Clara de uma forma inesperada naquela noite. Clara voltou para casa com uma sacola simples: pão, leite e arroz. Sua filha correu para abraçá-la e as lágrimas voltaram, agora misturadas com um raro sentimento de esperança. Era só o início. Clara ainda lembrava daquele dia no semáforo como se fosse um sonho. Ajudar não era obrigação de ninguém, mas aquele homem de terno impecável havia feito algo que mudou o rumo da sua semana menos. E, de certa forma, reacendeu nela uma chama quase apagada. Ela não sabia o nome dele nem acreditava que o veria novamente. Apenas agradeceu em silêncio, pedindo a Deus que o abençoasse. Os dias se passaram e, apesar das dificuldades, Clara começou a sentir uma força diferente dentro de si. O dinheiro recebido não resolvera todos os problemas, mas dera o essencial: comida para a filha e coragem para acreditar que ainda existiam pessoas boas. Enquanto isso, Eduardo também não conseguia esquecer a cena. O rosto daquela mulher ficou gravado em sua memória, assim como as lágrimas que escorreram quando recebeu ajuda. Ele, que vivia cercado de números, contratos e cifras, percebeu que fazia tempo que não sentia algo tão verdadeiro. A imagem dela, de alguma forma, o perseguia. Sem perceber,
começou a repensar seus próprios hábitos. O luxo que o cercava parecia menor, quase irrelevante diante da lembrança da mulher que chorava de gratidão por um gesto tão simples. Certa manhã, ao passar novamente pelo mesmo cruzamento, Eduardo reduziu a velocidade e olhou em volta. Seu coração acelerou quando a viu ali, no mesmo ponto, caminhando entre os carros, com um mesmo papelão na mão. Dessa vez, ele não esperou que Clara se aproximasse. Encostou o carro no canto, abriu a porta e desceu. A atitude surpreendeu não apenas Clara, mas também alguns motoristas curiosos que acompanhavam a cena. "Você se lembra de mim?" perguntou Eduardo com um leve sorriso. Clara ficou paralisada por alguns segundos. Reconheceu imediatamente os olhos dele. "Claro que sim", respondeu, a voz embargada. "Eu nunca vou esquecer." Eduardo respirou fundo. "Como se tivesse prestes a tomar uma decisão importante, não quero apenas te ajudar com dinheiro. Quero entender sua história. Se você permitir, posso te oferecer uma oportunidade." Clara regalou os olhos, confusa. Nunca alguém havia falado com ela daquela forma. "Oportunidade?" Repetiu, ainda desconfiada. "Sim, trabalho, dignidade. Você parece ser uma mulher de coragem. Posso te oferecer uma chance na minha empresa? O que acha?" As lágrimas voltaram a encher os olhos de Clara. Ela não sabia se deveria acreditar. A vida já havia lhe mostrado promessas vazias demais. Mas havia algo na voz dele que soava verdadeiro, impossível de ignorar. Eu aceito", respondeu, com a voz quase sumida. Eduardo sorriu e, sem perder tempo, entregou um cartão com seu contato. Explicou onde ela deveria ir no dia seguinte e garantiu que cuidaria para que tivesse um trabalho digno, que pudesse sustentar a filha com as próprias mãos. Naquela noite, Clara mal conseguiu dormir, não pelo medo, mas pela esperança. A lembrança do encontro anterior já havia mudado algo dentro dela. Agora, essa segunda chance parecia um sinal de que sua vida poderia realmente tomar outro rumo no dia seguinte. Nervosa e com roupa simples, Clara chegou à empresa de Eduardo. O prédio era imponente, cheio de vidros e mármore, mas ela respirou fundo e entrou. Foi recebida com respeito, como alguém que tinha valor. Eduardo cumpriu o que prometeu. Arrumou-lhe uma função simples, mas estável, com salário fixo e condições dignas. Os meses passaram e a transformação foi nítida. Clara saiu das ruas, conseguiu alugar uma pequena casa e colocar a filha na escola. Não era riqueza, mas era dignidade, e isso valia mais do que qualquer luxo. Eduardo, por sua vez, descobriu algo que jamais encontrara nas cifras de seus contratos: o verdadeiro sentido de riqueza. Ajudar Clara não apenas mudou a vida dela, mas também a dele. Ele entendeu que o valor de um homem não está apenas no que acumula, mas no que é capaz de compartilhar. O reencontro no semáforo não havia sido coincidência. Era destino. E sempre que Clara via sua filha sorrir, lembrava-se daquele dia chuvoso em que um vidro de carro finalmente se abriu. E junto com ele, uma porta para um futuro melhor. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de se inscrever no meu canal Conto de Rico. Lá eu trago muitas outras histórias fictícias e emocionantes que mostram como gestos simples podem transformar vidas.